Salve corredores! Está valendo mais um quadro Testamos do programa Fôlego, porque hoje é sexta-feira, dia de apresentar para vocês mais um calçado de corrida. O programa de hoje é muito bacana, é muito diferente de tudo que a gente está acostumado a mostrar, na busca por sempre trazer calçados com mais tecnologia, com novidades, com engenhocas aí produzidas nos laboratórios das grandes marcas de calçados do mundo. A gente se esquece muitas vezes de olhar um pouquinho para trás, de olhar um pouquinho para a tradição, olhar um pouquinho para os calçados retrô. E hoje eu vou mostrar para vocês um tênis de corrida com tecnologia avançada de corrida, de passada, com tecnologia muito moderna, mas com visual todo retrô. Esse aqui é o Go Run Victory da Skechers, um tênis muito diferente, que eu estou adorando usar, está no meu pé há algumas semanas e agora eu vou contar para vocês tudo que ele tem de bacana, combinando tecnologia e visual retrô, ok? Então não sai daí, está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Go Run Victory da Skechers. Bom, gente, semana passada eu estive lá na Skechers, conversei com o pessoal que faz o desenvolvimento de produto, o pessoal de marketing. É um lugar muito bacana na Vila Olímpia, em São Paulo, um escritório que tem todos os modelos de tênis da Skechers, inclusive os que não estão à venda no Brasil ainda, que já vêm da Skechers dos Estados Unidos para cá, para o pessoal que trabalha na marca já ir se familiarizando com os novos calçados que vão chegar nos próximos meses. Inclusive eu já vi o Go Mab 4, já vi o Go Run 4, já vi vários calçados que ainda não estão aqui no Brasil e que em breve estarão e também a gente vai apresentar para vocês. E foi muito legal porque, primeiro, que eu pude ver a gama de produtos que a Skechers tem. Normalmente a gente, quando fala na Skechers, a gente não sabe exatamente o tamanho da Skechers nos Estados Unidos. É uma marca muito grande nos Estados Unidos, que investe pesado em performance. Eles têm uma subdivisão da marca que é a Skechers Performance, que o garoto propaganda é o Meb Keflezighi, que foi o último campeão da Maratona de Boston, maratonista campeão, vice-campeão olímpico também, campeão em Nova York, um maratonista completo. E é o garoto propaganda dessa marca que agora começa a dar seus passos no Brasil e a gente gosta muito. Já fiz vários reviews de produtos da Skechers, mas esse tênis que a gente vai fazer o review hoje talvez seja o tênis mais bacana do ponto de vista de estratégia de marketing, porque ele consegue mostrar para você que é um corredor no século 21, em 2015, o que era um cabedal de corrida especificamente, e na década de 80, e aliar essa estrutura, esse visual retrô com todas as tecnologias modernas que a Skechers pouco a pouco implementam nos seus calçados e ultimamente tem sido até despontado do ponto de vista de tecnologia de calçado de running, certo? Então vamos lá, esse aqui é o Victory. Quando você pode ver, ele parece um calçado da década de 80. Por quê? Porque ele é todo feito em camurça. Essa parte do meio pé e a parte do contraforte tem uma linha de camurça, tem materiais sintéticos e tem um mesh, daqueles meshes antigos, que era um mesh sintético bem furadinho, com bastantes furinhos pequenos. Lembra muito aqueles primeiros calçados de corrida da Nike, da Adidas, do final da década de 70, da década de 80, que respiravam menos. Óbvio que os calçados de hoje, os meshes hoje são muito mais tecnológicos, com mais aberturas e ventilações, etc. Mas antigamente tênis de corrida era assim e os corredores não tinham muitas opções do ponto de vista de tecnologia. E a ideia da Skechers com esse calçado é justamente mostrar, aliar, fazer de duas épocas um calçado comum. Bom, qual que é a vantagem desse tênis? A vantagem desse tênis é que ele não tem nenhuma linha plástica para dar suporte. Por quê? Porque a camurça é um material mais resistente, mais firme, faz com que o cabedal se mantenha no lugar. E era assim nos calçados antigamente também. Por que existia o calçado que mesclava couro com nylon? Por que existia o calçado que mesclava camurça com nylon? Porque a camurça é um material mais resistente e fazia com que o cabedal do tênis não se desmanchasse, não fosse apenas um pano, não fosse um cabedal que perdesse a estrutura no decorrer do exercício físico. E esse calçado é exatamente isso, ele não tem nenhum material plástico interno que dê suporte, mas mesmo assim ele é super rígido. Respiração não é uma respiração como a gente espera que seja, até porque existe uma sobreposição de tecido interno. Eu vou mostrar o interior aqui do cabedal para vocês darem uma olhada. Mais uma vez, a Skechers com uma superposição de tecido, foi assim no Bolt da semana passada que eu mostrei para vocês, e nesse caso, talvez seja o ponto negativo, mas vamos falar lá.
lá um pouquinho mais para frente. Mas, em termos de resgatar a identidade dos calçados de corrida de outrora, aí é nota 10 para esse cabedal. Bom, vamos lá. Ele tem um clipezinho aqui atrás, que é um clipezinho, uma lingueta na parte do contraforte, que é típica também dos calçados antigos, sem o material plástico, mas com bastante estrutura, que mantém o tênis num direcionamento de passada bem eficaz e bem regular. Bom, aí vamos para a parte do solado. Nós estamos falando de um calçado que também trabalha com Razorlite. Esse é o Razorlite que vocês já conhecem, que eu sempre falo aqui, aquele material aerado, que tem uma resposta de energia super bacana, que tem uma certa vibração, mas é tradicional já de performance em corrida. E a tecnologia Go Impulse, que são essas bolinhas de borracha injetada no solado do calçado, que é justamente onde você tem o contato mais eficaz, mais forte com o solado, do solado com o solo, onde eles têm a borracha injetada para te dar um pouco mais de durabilidade para o tênis, mas principalmente para te dar mais contenção do impacto. O que acontece com a tecnologia Go Impulse nesse tênis é que ela está direcionada e posicionada muito na parte do meio pé. Então nós estamos falando, e essa é a primeira vez que eu vejo isso num tênis da Skechers. Os outros calçados da Skechers, a tecnologia Go Impulse, ela entra em vários pontos de contato, inclusive na parte do calcanhar. Apesar desse tênis ser um tênis de M-Strike, ele também tem a tecnologia M-Strike aqui no meio. Ou seja, se é um tênis que tem M-Strike, ele tem a tecnologia para quem pisa com o meio pé, não tem por que você colocar uma borracha injetada na parte do calcanhar. E é exatamente o que eles fazem nesse tênis. Então as borrachas injetadas, onde tem mais contenção, mais rigidez para o impacto com o solo, estão localizadas no meio pé, que é isso que você espera de um tênis que te proponha a pisada com o meio pé. Bom, outra modificação, língua tradicional, aquela língua mais grossa, com material sintético. Esse material aqui lembra uma lycra, mas é uma lycra sintética, parece camisa de time antigo. Não dá para explicar isso ser mais próprio na explicação do que isso. E uma diferença, nós estamos falando de um tênis que não tem palmilha, ele tem uma forração colada dentro do calçado, uma forração típica da Skechers, super bem acabada, mas não tem palmilha, você não pode tirar a palmilha, como eram os calçados de outrora, de antigamente. Certo? Bom, outra tecnologia diferente, nós estamos falando de uma amarração tradicional com o cadarço sintético mais básico que existe, que está aqui para vocês verem, o cadarço mais básico que existe. Normalmente as marcas investem em tecnologias novas de cadarço, amarrações que vêm e puxam o tênis aqui de baixo, que amarram todo o tênis de uma maneira diferente. Essa amarração tradicional nunca deixou de ser moda e ainda é preferência nacional, mundial talvez. 9 entre 10 corredores preferem o cadarço tradicional para amarrar o seu tênis. Certo? Detalhes técnicos desse tênis. Esse aqui, 198 gramas, com camurça, com um cabedal, com sobreposição de tecido, com toda a estrutura, com o solado Razorlite, tecnologia Go Impulse, com tudo isso, ainda temos um tênis com menos de 200 gramas para você fazer os seus treinos. E vou te falar, eu fiz treinos de 15 até 36 quilômetros com esse tênis. Na verdade, o meu último treino agora de 32 quilômetros, fiz a 4,40 com esse calçado. Em nenhum momento ele te dá aquela sensação de abrir o bico, apesar de ser um calçado abaixo de 200 gramas. Ele tem uma resistência, uma estrutura natural, normal dos calçados de antigamente, que tinham aquela estrutura natural da camurça e natural dessa sobreposição de tecido. Antigamente não tinha peça plástica, não tinha estrutura plástica. E é isso. Outro dia me perguntaram sobre isso no YouTube. Por que você é contra a estrutura plástica? Eu acho que as estruturas plásticas do calçado, elas não correspondem à mecânica da corrida. E normalmente a espuma, sim, a espuma corresponde à mecânica da corrida. Ela não te força a fazer algo que seu corpo não faria sem o tênis no pé. E a estrutura plástica faz. Da mesma maneira, as estruturas plásticas dentro do cabedal, elas também te forçam a direcionar a passada ou então te empurram para uma pisada que não seria a sua natural. Então, quando a gente fala só de tecido, quaisquer que sejam, e borracha e espuma, para mim soa melhor. Ok? Vamos falar agora dos pontos negativos e positivos do Skechers Go Run Victory. Bom, vamos começar pelos pontos negativos. Primeiro, esquenta mesmo. Não adianta falar que não. Se você comparar com o calçado de hoje, que tem aqueles meshes mais furadinhos, ou então os knits, ou então aquela tecnologia da Adidas ESM, que é um mesh super furado, super aberto,
telas de respiração, o próprio Diadora, que tem aquele Net Breathing System, a tecnologia Climacool da Adidas. Se você pegar todos esses tênis, é óbvio que eles respiram mais. Mas eu acho que nem é o caso, a Skechers nem queria propor algo hiper respirável. É mais uma homenagem aos calçados de outro tempo. Mas, como ponto negativo, eu não posso deixar de salientar. É um calçado que esquenta mais que o normal. E apesar dele ter o perfil baixo e ter uma movimentação bacana e ter uma entrada de ar bacana no tornozelo por conta de ter perfil baixo, ele respira pouco no cabedal, principalmente na parte da frente. Segundo ponto negativo desse tênis, que não é um ponto negativo comum aos outros calçados da Skechers. Ele não é um tênis de forma larga. Apesar da frente do pé, onde os seus dedos se movimentam, você conseguir uma mobilidade para a movimentação dos dedos, não é algo muito apertado na frente. Aqui a parte do meio pé, onde o meio pé se coloca dentro do tênis, até por conta de ter mais material aqui de solado, mais borracha, mais camurça na estrutura, mais tudo aqui no meio, onde se concentra a maioria do material do calçado, fica um pouco narrow, fica um pouquinho apertado no meio do pé. E para quem tem aquele pé mais largo, talvez vá sentir um tênis um pouquinho apertado no meio do pé, e aí para resolver esse problema, talvez o ideal seja pegar um número maior. Certo? Vamos aos pontos positivos do Go Run Victory da Skechers. Primeiro ponto positivo é o visual. Eu sou um amante do que é retrô, não só em calçados, mas em tudo. O visual desse tênis é um visual super retrô, do fim da década de 70, da década de 80. É bacana, essas releituras são bacanas para o mercado, agitam, esquentam o mercado de calçado. E é legal a gente sair da tendência, né? Quando a gente vê que a tendência é tudo tênis colorido, todo mundo fazendo tênis colorido. Aí a tendência é o knit, todo mundo fazendo tênis com knit. Vem uma marca e fala assim, não, eu vou fazer um calçado igual à década de 80. Parabéns, personalidade da Skechers, e eu gostei demais. Para mim o visual é um ponto positivo desse tênis. Segundo ponto positivo demais é o suporte sem material plástico. Isso a gente fala, sempre insisto. Esse calçado consegue te dar mais suporte do que os calçados com a tecnologia M-Strike e com o Resalight, que a gente está acostumado a revisar. O Go Run Ride, o Go Run normal, são calçados que têm menos suporte do que esse daqui, porque trabalham com materiais sintéticos no cabedal. Esse, por ter a camurça, te dá um pouco mais de suporte. A sensação no pé é aquela sensação de que você está com um calçado que te dá mais regularidade na passada, apesar de ser mais sensação do que real. Mas é um calçado que vai te dar um direcionamento mais eficaz do que o Go Run e do que o Go Run Ride. Por outro lado, ele vai ser menos leve, ele vai ser menos versátil, menos flexível, ele vai ser menos várias coisas do que o Go Run e do que o Go Run Ride. Mas para o que ele se propõe, rodagens longas, de média velocidade, médias e longas de média velocidade e não para treinos de qualidade, ele vai muito bem. Eu aprovo demais. Terceiro ponto positivo, e aí um ponto positivo muito diferente, muito bacana. Nós estamos falando de um calçado de 6 mm de drop. E normalmente quando a gente faz os reviews da Skechers, ou é o Meb, que é um calçado que te coloca em posição de corrida a 8 mm de drop, ou é o Go Run, que tem 4 mm de drop. O Ride também tem 4 mm de drop. Aqui a gente entra num drop intermediário. Então é um calçado com 6 mm de drop. E na minha concepção de corredor, isso é muito particular, não estou querendo passar para você que isso é o certo ou errado. O meu entender como corredor, 6 mm de drop é o drop ideal. É o drop que eu acho mais bacana para mim. É óbvio que isso vai depender muito de corredor para corredor, de como você entra com o pé, se você entra com o calcanhar, se você entra com o meio pé. Mas para quem tem uma pisada regular, gosta de treinos de qualidade, gosta de estar sempre melhorando a performance, 6 mm de drop, para minha altura, 1,76 m, 75 kg, meu pace médio de 4,35, 4,40, é fantástico. Então, aconselho para quem se identificar com essas características, fazer um teste com o Go Run Victory. Certo? Esse foi o Go Run Victory. 6 mm de drop, 198 gramas e está no mercado pelo preço sugerido de R$ 329. Preço bacana para um calçado diferente que também serve para você ir para balada, passear e não apenas levá-lo para os seus longões, ok? Muito obrigado pela sua parceria, esse foi o Testamos, sexta que vem tem mais, um grande abraço para você, até a próxima.